O cheiro de serragem ainda grudava na roupa de João, quando ele empurrou a porta de vidro da loja de móveis planejados mais luxuosa da cidade. Suas mãos calejadas seguravam um pedaço de papel amassado com um endereço rabiscado, e seus olhos percorreram um ambiente sofisticado, com certo desconforto. As luzes brilhantes refletiam nos móveis polidos, criando um contraste gritante com sua aparência simples de trabalhador. A recepcionista ergueu os olhos por cima dos óculos de grife e franziu a testa ao vê-lo. Seu uniforme de marceneiro manchado de cola e verniz destacava-se como uma mancha escura no ambiente imaculado. Ela hesitou por alguns segundos antes de perguntar, com um tom que misturava surpresa e irritação, o que ele queria ali. João explicou que precisava de um orçamento para móveis planejados, mas sua voz saiu mais baixa que o normal. A mulher na recepção suspirou alto, como se tivesse sido interrompida em algo muito importante. Ela olhou para o relógio dourado no pulso e murmurou algo sobre não ter tempo para brincadeiras. Do outro lado do salão, 3 vendedores conversavam animadamente perto de uma mesa de centro, que custava mais que o salário de muitas pessoas. Eles riram alto de alguma piada interna, sem perceber a presença do novo cliente. Suas roupas impecáveis e sapatos reluzentes contrastavam completamente com a simplicidade de João. A recepcionista finalmente se levantou, mas seu movimento foi lento e relutante. Ela caminhou até os vendedores, com passos arrastados, interrompendo a conversa para apontar discretamente na direção de João. Os 3 homens olharam na mesma direção, e suas expressões mudaram instantaneamente. O mais jovem dos vendedores, com cabelos gel e gravata colorida, balançou a cabeça negativamente. Ele sussurrou algo para os colegas que os fez rirem baixinho. O segundo vendedor, um homem de meia-idade, com barriga saliente, acenou com a mão como se estivesse afastando uma mosca incômoda. Foi então que o terceiro vendedor, aparentando ser o mais experiente do grupo, suspirou pesadamente e caminhou na direção de João. Seus passos eram lentos, e sua expressão mostrava claramente que aquilo era uma obrigação desagradável. Ele ajeitou a gravata antes de se aproximar, como se estivesse se preparando para uma tarefa árdua. O vendedor parou a alguns metros de distância e cruzou os braços. Sua postura corporal gritava impaciência e superioridade. Ele olhou João de cima a baixo, detendo-se especialmente nas manchas de tinta na camisa e nos sapatos gastos. Seu sorriso forçado não conseguia esconder o desprezo em seus olhos. A pergunta que saiu de sua boca foi direta e cortante. Ele queria saber se João tinha certeza de que estava no lugar certo, insinuando que talvez ele devesse procurar uma loja mais simples, mais adequada ao seu perfil. As palavras foram ditas com um tom educado, mas o veneno por trás delas era inconfundível. João sentiu o rosto esquentar, mas manteve a calma. Ele repetiu que precisava de um orçamento para móveis planejados para uma casa grande. O vendedor riu internamente, pensando que se tratava de algum tipo de mal-entendido ou fantasia. Sua experiência lhe dizia que pessoas como João não tinham condições de comprar nem uma gaveta dos móveis que eles vendiam. Mesmo assim, por obrigação profissional, o vendedor pegou uma prancheta velha do balcão. Era a mesma que usavam para anotar reclamações ou para clientes que claramente não tinham dinheiro. Ele não se deu ao trabalho de pegar o tablet moderno que usava para clientes sérios. A conversa que se seguiu foi tensa e desconfortável. O vendedor fazia perguntas básicas sobre metragem e ambiente, mas seu tom era condescendente. Ele parecia estar cumprindo um protocolo obrigatório, sem nenhum interesse real em ajudar. Suas anotações eram desleixadas, rabiscadas com pressa. Outros clientes entraram na loja durante a conversa. Imediatamente os 2 vendedores que haviam se recusado a atender João correram para recebê-los. Suas vozes se tornaram melosas e prestativas, um contraste gritante com o tratamento que João estava recebendo. Uma senhora elegante, carregando uma bolsa de marca cara, foi tratada como realeza. Os vendedores disputavam sua atenção, oferecendo café, água e até mesmo um lugar confortável para sentar. Ela nem precisou pedir para ver catálogos. Eles apareceram magicamente em suas mãos. Quanta. Isso João continuava em pé, segurando o papel amassado
com as medidas que havia trazido. O vendedor que o atendia olhava constantemente para os colegas, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Sua atenção estava claramente dividida, e João percebia perfeitamente o desinteresse. A situação ficou ainda mais constrangedora quando o gerente da loja apareceu. Um homem, alto de terno caro e relógio dourado, cumprimentou efusivamente os outros clientes. Ele passou direto por João, como se ele fosse invisível, sem nem mesmo um aceno de reconhecimento. O vendedor aproveitou a distração para acelerar o atendimento. Ele rabiscou alguns números na prancheta velha, fazendo cálculos aproximados e claramente subestimados. Não se deu ao trabalho de mostrar catálogos ou explicar opções. O orçamento que ele apresentou foi vago e incompleto. João olhou os números e fez uma pergunta simples sobre prazo de entrega. O vendedor respondeu de forma evasiva, dizendo que dependeria de muitos fatores. Ele não mencionou que clientes preferenciais tinham prazos muito mais curtos, nem ofereceu as opções premium que estavam disponíveis. A tensão no ar era palpável. Outros funcionários da loja observavam a situação de longe, alguns sussurrando entre si. Era óbvio que todos compartilhavam a mesma opinião sobre João. Ele estava no lugar errado, perdendo o tempo de pessoas importantes. O vendedor finalmente terminou o orçamento superficial e entregou o papel para João. Suas palavras de despedida foram formalmente educadas, mas carregadas de condescendência. Ele sugeriu que João pensasse com calma e voltasse, se realmente decidisse seguir em frente. João dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso. Ele agradeceu pela atenção, mantendo sua dignidade apesar do tratamento humilhante. Seus olhos percorreram uma última vez o ambiente luxuoso, registrando cada detalhe da experiência desagradável que acabara de viver. Mas o que ninguém na loja fazia ideia era que João carregava no bolso interno da camisa manchada algo que mudaria completamente aquela situação. Um documento que revelaria uma verdade surpreendente sobre quem ele realmente era. A maior surpresa do dia estava prestes a acontecer, e todos ali descobririam que as aparências podem enganar de forma extraordinária. João caminhou em direção à saída, mas parou antes de alcançar a porta de vidro. Algo dentro dele sussurrava que não era hora de ir embora ainda. Ele se virou lentamente, observando mais uma vez o movimento da loja. Os vendedores continuavam disputando a atenção dos clientes bem vestidos, ignorando completamente sua presença. A recepcionista havia voltado para sua mesa e digitava algo no computador com cara de poucos amigos. De vez em quando ela erguia os olhos e olhava para João com uma expressão que misturava curiosidade e impaciência, como se perguntasse por que ele ainda estava ali. Foi então que a porta da loja se abriu novamente e entrou um homem de terno escuro e maleta de couro. Sua presença imediatamente chamou a atenção de todos os funcionários. O gerente, que havia ignorado João completamente, correu para cumprimentar o recém-chegado com um sorriso largo e gestos exagerados. Os vendedores interromperam o que estavam fazendo para observar a movimentação. Sussurros começaram a circular pelo salão. Palavras como contrato importante e cliente especial chegavam aos ouvidos de João, que permanecia parado perto da entrada, observando tudo com atenção crescente. O homem de terno cumprimentou o gerente com familiaridade, como alguém que conhecia bem o estabelecimento. Eles conversaram em voz baixa por alguns minutos, e o gerente acenou várias vezes, parecendo concordar com alguma proposta importante. A tensão no ar mudou completamente. João notou que o movimento na loja havia se intensificado. Funcionários que antes estavam relaxados, agora corriam de um lado para outro, organizando papéis e preparando documentos. A recepcionista atendia o telefone com uma voz muito mais profissional que antes, claramente tentando o impressionar. O vendedor que havia atendido João de má vontade agora estava visivelmente nervoso. Ele ajeitava a gravata constantemente e verificava sua aparência no reflexo das superfícies brilhantes. Era óbvio que algo muito importante estava prestes a acontecer, e todos queriam estar perfeitamente apresentáveis. O gerente se dirigiu ao centro do salão e bateu palmas para chamar a atenção de todos. Sua voz ecoou pelo ambiente quando ele anunciou que tinha uma reunião especial para fechar o maior contrato do mês.
Os funcionários se alinharam como soldados, cada um tentando mostrar sua melhor postura. O homem de terno abriu sua maleta e retirou uma pasta volumosa cheia de documentos. Ele os espalhou sobre a mesa principal, e o gerente se curvou para examina-los como tan. Números impressionantes eram visíveis mesmo à distância, fazendo os olhos dos vendedores brilharem de ganância. João observava tudo de sua posição próxima à entrada. Ninguém mais prestava atenção nele. Todos estavam hipnotizados pela possibilidade de uma grande venda. A recepcionista havia até esquecido de seu olhar desaprovador, concentrada em tentar escutar os detalhes da negociação. O gerente explicou para sua equipe que se tratava de um projeto gigantesco. Uma mansão completa, que precisaria de móveis para todos os cômodos. Sala, quartos, cozinha, escritórios, biblioteca menos tudo sob medida e com acabamentos de primeira qualidade. Os valores mencionados fizeram alguns vendedores engasgarem de surpresa. A competição entre os funcionários se tornou evidente. Cada vendedor tentava se posicionar melhor para ser escolhido para participar dessa venda histórica. Eles arrumavam suas gravatas, verificavam seus materiais de trabalho e ensaiavam seus melhores sorrisos de vendedor. O homem de terno explicou que o proprietário da mansão estava procurando uma loja que pudesse atender todas as suas necessidades com excelência. Ele mencionou que já havia visitado várias lojas da cidade, mas ainda não havia encontrado o atendimento que procurava. Essa informação deixou o gerente ainda mais ansioso. Ele prometeu que sua loja ofereceria o melhor serviço possível, com atenção aos mínimos detalhes e prazos rigorosos. Sua voz tremia um pouco de nervosismo e expectativa. Era claramente a oportunidade de suas vidas. O vendedor que havia maltratado João se aproximou discretamente do gerente e sussurrou algo em seu ouvido. Provavelmente estava se oferecendo para liderar a negociação, tentando garantir sua participação no negócio milionário. Seu comportamento era completamente diferente de minutos atrás. Outros clientes na loja começaram a perceber que algo importante estava acontecendo. Eles pararam de olhar os móveis expostos e direcionaram sua atenção para a movimentação ao redor da mesa principal. O ambiente havia se transformado em um palco onde todos queriam ter o papel principal. O homem de terno olhou ao redor da loja, avaliando o ambiente e as pessoas presentes. Seu olhar profissional analisava cada detalhe: a organização, a limpeza, a postura dos funcionários. Era evidente que ele estava testando a loja antes de tomar uma decisão final. João continuava observando tudo de sua posição, sem ser notado. Ele havia se tornado praticamente invisível para todos na loja, que estavam completamente absortos pela possibilidade do grande negócio. A ironia da situação não passou despercebida por ele. O gerente começou a apresentar os serviços da loja com entusiasmo exagerado. Ele falava sobre a experiência da equipe, a qualidade dos materiais e a exclusividade dos projetos. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para impressionar o possível cliente. Os vendedores acenavam aprovadoramente as palavras do gerente, tentando demonstrar que eram parte de uma equipe excepcional. O mesmo vendedor que havia atendido João com desdém, agora sorria, como se fosse a pessoa mais prestativa do mundo. A tensão crescia a cada minuto. O homem de terno fazia perguntas técnicas específicas sobre prazos, materiais e processos. O gerente respondia com confiança, mas sua ansiedade era visível através dos gestos nervosos e da voz ligeiramente trêmula. Foi então que o homem de terno fez uma pergunta que deixou todos em silêncio. Ele queria saber sobre a política de atendimento da loja, especificamente como eles tratavam todos os tipos de clientes, independentemente de sua aparência ou classe social. A pergunta pegou o gerente completamente de surpresa. Ele gaguejou por alguns segundos antes de responder que a loja sempre tratava todos os clientes com igual respeito e profissionalismo. Suas palavras soaram forçadas e pouco convincentes, especialmente considerando o que havia acontecido com João minutos antes. O homem de terno assentiu lentamente, como se estivesse processando a resposta. Seu olhar percorreu novamente toda a loja, mas desta vez parecia estar procurando algo específico. João sentiu que aquele olhar havia se detido nele por um momento mais longo que o normal. A atmosfera na loja estava carregada de expectativa
e nervosismo. Todos aguardavam a decisão do homem misterioso, sabendo que ela poderia mudar completamente o futuro do estabelecimento. O que ninguém imaginava era que a surpresa mais impressionante do dia ainda estava por vir. O silêncio na loja se tornou quase insuportável, enquanto o homem de terno continuava avaliando o ambiente. Seus olhos experientes captavam detalhes que outros não perceberiam. A linguagem corporal dos funcionários, a organização do espaço e, principalmente, como as pessoas eram tratadas ali dentro. O gerente tentava preencher o silêncio constrangedor com comentários sobre a qualidade superior de seus produtos. Ele apontava para diferentes móveis expostos, destacando acabamentos especiais e materiais importados. Sua voz soava cada vez mais forçada, como se estivesse tentando compensar algo que não conseguia identificar. João permanecia em sua posição próxima à entrada, observando toda a movimentação. Ele notou que alguns clientes começaram a sussurrar entre si, claramente intrigados com a situação tensa que se desenvolvia. A atmosfera havia mudado completamente desde que o homem de terno chegara. A recepcionista tentava parecer ocupada organizando papéis que já estavam perfeitamente organizados. Seus movimentos eram mecânicos e nervosos. De vez em quando, ela olhava discretamente para João, como se finalmente começasse a se perguntar por que ele ainda estava ali. O vendedor que havia maltratado João se aproximou do homem de terno com um sorriso forçado. Ele se apresentou como o vendedor mais experiente da loja e ofereceu seus serviços para conduzir pessoalmente todo o processo de compra. Sua mudança de comportamento era gritante. O homem de terno ouviu educadamente, mas sua expressão permanecia neutra. Ele fez algumas perguntas técnicas sobre processos de fabricação e prazos de entrega. As respostas vieram rapidamente, mas havia uma tensão palpável na voz de todos os funcionários. Outros vendedores tentaram se inserir na conversa, cada um querendo mostrar seus conhecimentos e experiência. A competição interna se tornava mais óbvia a cada minuto. Eles falavam sobre projetos anteriores, clientes satisfeitos e prêmios que a loja havia recebido. O gerente tentou retomar o controle da situação, conduzindo o homem de terno para uma mesa mais reservada. Ele ofereceu café, água e até mesmo um lanche, tentando criar um ambiente mais acolhedor para a negociação. Sua ansiedade era quase palpável. Enquanto isso, João observava cada movimento e cada palavra. Ele havia sacado discretamente seu telefone e verificado algumas mensagens, mas ninguém prestava atenção nele. Para todos os efeitos, ele havia se tornado parte da mobília da loja. O homem de terno começou a fazer perguntas mais específicas sobre o projeto da mansão. Ele queria saber sobre capacidade de produção, equipes de instalação e garantias oferecidas. Cada pergunta era respondida com crescente entusiasmo pelos funcionários. A conversa se aprofundou em detalhes técnicos complexos. Falaram sobre madeiras nobres, ferragens importadas e acabamentos especiais. Os números mencionados faziam os olhos dos vendedores brilharem de ganância e expectativa. Era claramente o maior negócio que a loja poderia fazer. O gerente trouxe catálogos especiais, aqueles reservados para clientes ventilada. As páginas mostravam móveis deslumbrantes com preços astronômicos. O homem de terno folheou as páginas com interesse, fazendo anotações em um caderno pequeno de couro. A tensão na loja atingiu um novo patamar quando o homem de terno mencionou que precisava de uma decisão naquele mesmo dia. Ele explicou que tinha outros compromissos e que o projeto precisava começar imediatamente. O prazo apertado deixou todos ainda mais desesperados. O vendedor que havia maltratado João se tornou ainda mais prestativo, oferecendo descontos e condições especiais. Ele prometia agilizar todos os processos e garantia atendimento personalizado. Sua transformação em vendedor solícito era quase cômica. Foi nesse momento que o homem de terno fez uma observação que gelou o sangue de todos. Ele comentou que havia notado como diferentes tipos de clientes eram tratados na loja. Sua voz era calma, mas carregada de um significado que não passou despercebido. O gerente tentou desviar o assunto rapidamente, voltando a falar sobre as qualidades dos produtos. Mas o homem de terno
não se deixou distrair. Ele insistiu no tema, dizendo que o proprietário da mansão valorizava muito estabelecimentos que tratavam todas as pessoas com igual respeito. A afirmação criou um constrangimento visível. Alguns funcionários trocaram olhares nervosos, claramente, lembrando-se de como haviam tratado João. A recepcionista engoliu em seco e tentou parecer ocupada com trabalhos inexistentes. O homem de terno, então, fez uma pausa dramática na conversa. Ele olhou ao redor da loja mais uma vez, seu olhar se detendo especificamente em João. Havia algo em seus olhos que sugeria que ele sabia muito mais sobre a situação do que estava revelando. O gerente tentou retomar a conversa, mas sua voz tremia ligeiramente. Ele falou sobre políticas de atendimento e treinamento de funcionários, mas suas palavras soavam vazias e pouco convincentes. Era óbvio que ele estava tentando se recuperar de algo que havia dado errado. O vendedor que maltratara João começou a suar visivelmente. Ele ajeitava a gravata constantemente, e seus movimentos se tornaram mais rígidos. Era como se ele pressentisse que algo estava prestes a dar muito errado. A atmosfera na loja se tornou quase sufocante. Outros clientes começaram a perceber a tensão e alguns até se afastaram, preferindo observar de longe. O que havia começado como uma oportunidade de negócio dourada estava se transformando em algo completamente diferente. O homem de terno fechou lentamente os catálogos que estava examinando. Seus movimentos eram deliberados e pensados. Ele guardou suas anotações no caderno de couro e olhou diretamente para o gerente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi então que ele pronunciou as palavras que mudariam completamente o rumo daquela tarde. Ele disse que gostaria de conversar com um marceneiro que estava na loja. Todos os olhos se voltaram simultaneamente para João, que até aquele momento havia sido completamente ignorado por todos. O silêncio que tomou conta da loja foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Todos os olhares se voltaram para João, que permanecia tranquilo próximo à entrada. O gerente piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito as palavras do homem de terno. O vendedor que havia maltratado João sentiu suas pernas fraquejarem. Seu rosto empalideceu instantaneamente, e ele começou a suar frio. A realização de que algo estava terrivelmente errado começou a se formar em sua mente, como uma tempestade se aproximando no horizonte. O homem de terno caminhou calmamente em direção a João, ignorando completamente os funcionários que ficaram paralisados atrás dele. Seus passos ecoavam no piso de mármore polido, criando um ritmo que parecia marcar uma contagem regressiva para algo inevitável. João finalmente se moveu de sua posição. Ele caminhou com passos seguros em direção ao centro da loja, onde todos pudessem vê-lo claramente. Sua postura havia mudado completamente. Não havia mais o constrangimento de antes. Apenas uma dignidade silenciosa e poderosa. O gerente tentou intervir, gaguejando algo sobre mal-entendidos e protocolos da loja, mas o homem de terno o silenciou com um gesto firme da mão. Era claro que ele não estava interessado em explicações naquele momento. Sua atenção estava completamente focada em João. A recepcionista deixou cair a caneta que segurava. O barulho do objeto atingindo o balcão ecoou pela loja silenciosa, como um tiro. Ela cobriu a boca com as mãos, começando a compreender a magnitude do erro que havia sido cometido. João parou no centro do salão e estendeu a mão para cumprimentar o homem de terno. O aperto de mão foi firme e respeitoso, como entre dois homens de negócios que se conheciam bem. A familiaridade entre eles era evidente para todos que observavam. O homem de terno sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na loja. Ele se dirigiu a João com um tom de voz completamente diferente do que havia usado com os funcionários. Era caloroso, respeitoso e genuinamente amigável. A diferença era gritante. Ele explicou para todos que estavam presentes que João não era um simples marceneiro, como todos haviam presumido. Na verdade, ele era o proprietário da maior rede de marcenarias artesanais da região, um empresário respeitado que havia construído um império a partir do trabalho com as próprias mãos. A informação atingiu os funcionários como uma bomba. O vendedor que havia maltratado João
Se apoiou no balcão mais próximo, sentindo-se tonto. Sua mente tentava processar o que estava ouvindo, mas a realidade parecia impossível de aceitar. O homem de terno continuou explicando que João havia decidido investir em móveis planejados de alta qualidade para complementar seus negócios. A mansão que precisava ser mobiliada era sua nova residência, uma propriedade de luxo que havia adquirido recentemente. O gerente tentou se aproximar com um sorriso forçado, mas João o parou com um olhar frio. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma decepção profunda com o tratamento que havia recebido. Era o olhar de alguém que havia visto a verdadeira face das pessoas. João então retirou do bolso interno de sua camisa manchada um documento dobrado cuidadosamente. Não era o papel amassado com medidas que todos haviam visto antes. Era algo muito mais impressionante e oficial. Ele o desdobrou lentamente, saboreando o momento. O documento era um contrato pré-aprovado para a compra de móveis planejados no valor de R$ 500.000. O valor estava destacado em negrito. Impossível de ignorar. Alguns funcionários engasgaram ao ver os números impressionantes. O vendedor que havia maltratado João sentiu o mundo girar ao redor dele. R$ 500.000 em comissões havia acabado de escorrer pelos seus dedos como areia. Era um negócio de sua vida, e ele havia desperdiçado por puro preconceito e arrogância. João explicou que havia visitado a loja para avaliar não apenas os produtos, mas principalmente o atendimento. Ele disse que sempre fazia isso antes de fechar negócios importantes. Queria conhecer a verdadeira natureza das pessoas com quem iria trabalhar. O homem de terno assentiu concordando. Ele revelou que era o advogado pessoal de João e que havia sido instruído a observar como seu cliente seria tratado na loja. Era um teste, que a loja havia falhado miseravelmente. A atmosfera na loja se tornou pesada, como chumbo. Outros clientes observavam a cena em silêncio absoluto, alguns até gravando discretamente com seus telefones. A situação havia se tornado um espetáculo público da pior espécie. O gerente tentou se desculpar desesperadamente, falando sobre mal-entendidos e promessas de mudanças imediatas. Mas suas palavras soavam vazias e patéticas. João escutava em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção. A recepcionista começou a chorar silenciosamente, compreendendo finalmente a gravidade de seu comportamento. Ela havia participado ativamente da humilhação de um cliente que poderia ter mudado a sorte da loja para sempre. João dobrou novamente o contrato e o guardou no bolso. Seus movimentos eram calmos e deliberados, como os de alguém que havia tomado uma decisão definitiva. Não havia pressa em suas ações, apenas uma determinação silenciosa. O vendedor que o havia maltratado tentou se aproximar, gaguejando desculpas desesperadas. Suas mãos tremiam e sua voz falhava. Ele tentava explicar que havia sido um mal-entendido, que ele não sabia quem João realmente era. Mas João simplesmente balançou a cabeça negativamente. Ele disse, com voz firme e clara, que não se tratava de saber quem ele era. Tratava-se de como eles tratavam todas as pessoas, independentemente de sua aparência ou classe social. Era uma questão de caráter. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cada palavra de João ecoou pela loja como um julgamento final. Todos os presentes compreenderam que haviam testemunhado não apenas um erro de negócios, mas uma lição sobre dignidade humana e respeito. O momento da verdade havia chegado, e todos na loja estavam prestes a descobrir quais seriam as consequências de seus atos. A maior lição do dia ainda estava por vir, e seria uma que nenhum deles jamais esqueceria. João caminhou lentamente pelo salão da loja, observando cada móvel exposto com o olhar experiente de quem conhecia profundamente o trabalho com madeira. Suas mãos calejadas tocaram delicadamente algumas superfícies, avaliando acabamentos e qualidade. O silêncio na loja era ensurdecedor. Ele parou diante de uma estante de mogno e passou os dedos pela superfície polida. Sua expressão revelava anos de experiência trabalhando com madeiras nobres. Era evidente que ele sabia exatamente o que estava avaliando, muito além do que qualquer vendedor da loja poderia imaginar. O gerente tentou quebrar o silêncio oferecendo explicações técnicas sobre o móvel que João examinava. Mas suas palavras soavam amadoras
comparadas ao conhecimento que João demonstrava. Era como se um professor estivesse sendo instruído por seu próprio aluno. João se virou para o gerente com um olhar penetrante. Ele explicou que havia começado como aprendiz de marceneiro aos 15 anos de idade, trabalhando em uma oficina pequena no interior. Durante décadas, havia aperfeiçoado sua arte, criando móveis únicos com as próprias mãos. Sua história revelava uma jornada extraordinária de crescimento. Ele contou como havia economizado cada centavo durante anos para abrir sua primeira marcenaria. Trabalhava 18 horas por dia, criando peças sob medida para clientes que reconheciam seu talento excepcional. O vendedor que Wei havia maltratado escutava cada palavra com horror crescente. Ele começou a compreender que havia desprezado não apenas um cliente rico, mas um mestre artesão cujo conhecimento superava o de qualquer pessoa presente na loja. João continuou sua narrativa, explicando como seu negócio havia crescido organicamente. Clientes satisfeitos recomendavam seu trabalho para amigos e familiares. Sua reputação se espalhou pela região, como a de alguém que criava móveis que duravam gerações. Ele mencionou que havia desenvolvido técnicas especiais de acabamento que se tornaram sua marca registrada. Grandes decoradores começaram a procurá-lo para projetos exclusivos. Sua oficina pequena se transformou gradualmente em uma rede de marcenarias especializadas. O advogado confirmou cada palavra de João, adicionando detalhes sobre os prêmios que ele havia recebido por sua excelência artesanal. Mencionou exposições em museus e reconhecimentos internacionais. A cada nova informação, o constrangimento na loja aumentava exponencialmente. A recepcionista havia parado completamente de fingir que trabalhava. Ela observava João com uma mistura de admiração e horror pelo que havia feito. Suas lágrimas continuavam caindo silenciosamente, borrifando os papéis sobre sua mesa. João explicou que havia decidido expandir seus negócios para móveis planejados, porque muitos clientes pediam soluções completas para suas casas. Ele queria oferecer desde peças artesanais, únicas, até móveis funcionais de alta qualidade para todos os ambientes. A mansão que precisava ser mobiliada era apenas o começo. João revelou que planejava equipar também uma nova sede de sua empresa, um showroom de luxo e várias residências que estava construindo para venda. O valor total dos contratos chegaria a milhões de reais. O gerente tentou intervir novamente, oferecendo condições especiais e parcerias exclusivas. Mas João Wu interrompeu com um gesto suave da mão. Ele disse que sua decisão já estava tomada, baseada no que havia presenciado naquela tarde. João caminhou até a mesa onde estavam os documentos que o advogado havia trazido. Ele pegou uma caneta, cara que estava sobre a superfície polida, e testou sua tinta em um papel. Todos observavam seus movimentos, com expectativa crescente. Ele olhou diretamente para o vendedor que o havia maltratado e falou sobre segundas chances. Disse que acreditava que pessoas podiam mudar e aprender com seus erros. Suas palavras carregavam uma sabedoria que vinha de décadas de experiência com diferentes tipos de pessoas. Mas então, João adicionou que mudanças reais só aconteciam quando as pessoas compreendiam verdadeiramente o impacto de suas ações. Ele disse que o respeito não devia depender da conta bancária ou da aparência de alguém. Era um direito básico de todo ser humano. O vendedor tentou falar, mas sua voz falhou. Ele estava destruído pela percepção de que havia perdido não apenas uma venda, mas uma oportunidade de trabalhar com alguém extraordinário. Seu preconceito havia custado muito mais do que dinheiro. João se dirigiu então a todos os presentes na loja. Ele falou sobre dignidade no trabalho e respeito às pessoas. Disse que todos ali trabalhavam honestamente e mereciam reconhecimento por isso, mas que o sucesso profissional nunca justificava maltratar outros seres humanos. Sua voz se tornou mais forte quando ele mencionou todos os trabalhadores humildes que havia conhecido ao longo da vida. Falou sobre a sabedoria dos mestres artesãos que lhe ensinaram, sobre a dedicação dos funcionários que o ajudaram a construir seu império. O advogado observava a cena com admiração pelo seu cliente. Era evidente que João não era apenas um empresário bem-sucedido, mas uma pessoa com valores sólidos e integridade. Sua riqueza não havia mudado sua essência humana. João caminhou novamente em direção à saída,
Mas desta vez, seus passos tinham um propósito diferente. Ele não estava fugindo de humilhações. Estava se retirando conscientemente de um ambiente que não correspondia aos seus valores. Antes de chegar à porta, ele se virou uma última vez para o gerente. Com voz firme, mas sem raiva, ele disse que esperava que todos ali aprendessem algo valioso daquele dia. Que tratassem cada cliente com o mesmo respeito, independentemente das aparências. O gerente assentiu desesperadamente, prometendo mudanças imediatas na política de atendimento da loja. Mas João sabia que promessas feitas no desespero raramente se mantinham quando a pressão passava. Ele havia visto isso muitas vezes ao longo da vida. A lição estava quase completa, mas o momento final ainda estava por vir. João segurava a caneta em sua mão, e todos sabiam que sua próxima ação definiria o destino daquele estabelecimento para sempre. João permaneceu parado com a caneta na mão, observando cada rosto presente na loja. O peso do silêncio era quase físico, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Cada pessoa ali sabia que estava testemunhando um momento que mudaria suas vidas para sempre. O advogado se aproximou discretamente e sussurrou algo no ouvido de João. Era um lembrete sobre os outros compromissos do dia e a necessidade de tomar uma decisão definitiva sobre aquele contrato. O tempo estava se esgotando rapidamente. João assentiu para seu advogado e caminhou de volta para a mesa central. Ele espalhou os documentos do contrato sobre a superfície polida, organizando-os com cuidado. Cada movimento era deliberado, criando uma tensão quase insuportável no ambiente. O gerente se aproximou hesitante, sem saber se devia falar ou permanecer em silêncio. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto observava João manusear os papéis. A oportunidade de sua vida estava literalmente nas mãos de um homem que sua equipe havia humilhado. João começou a ler em voz alta algumas cláusulas do contrato. Valores astronômicos ecoavam pela loja silenciosa. Cada número mencionado fazia os funcionários engolirem em seco, compreendendo a magnitude do que estava em jogo. Ele explicou que o contrato incluía não apenas a mobília da mansão, mas também equipamentos para 3 novos showrooms que planejava abrir na região. Eram projetos que garantiriam trabalho estável para dezenas de pessoas durante meses. A recepcionista havia parado completamente de chorar, mas suas lágrimas haviam deixado rastros visíveis em seu rosto. Ela observava João com uma mistura de admiração e arrependimento que doía fisicamente. Sua postura demonstrava o peso do remorso. O vendedor que havia maltratado João tentou se aproximar novamente. Desta vez, ele não falou sobre vendas ou comissões. Em vez disso, pediu perdão, com uma sinceridade desesperada. Sua voz quebrada revelava que ele havia compreendido a verdadeira dimensão de seu erro. João o observou em silêncio por longos segundos. Havia algo em seus olhos que mostrava não apenas decepção, mas também uma tristeza profunda. Era a tristeza de alguém que havia visto o lado mais feio da natureza humana quando menos esperava. Ele então falou sobre sua própria jornada, contando como havia sido maltratado muitas vezes quando era jovem e pobre. Relatou situações em que foi expulso de lojas, ignorado por vendedores e tratado como se fosse invisível, simplesmente por sua aparência simples. Sua voz carregava o peso de décadas de experiência quando explicou que o sucesso financeiro nunca havia apagado essas memórias dolorosas. Cada humilhação havia sido uma lição sobre como não tratar outras pessoas, independentemente de sua posição na vida. João contou que sempre fazia questão de testar estabelecimentos antes de fechar grandes negócios. Não porque gostasse de humilhar pessoas, mas porque acreditava que o caráter se revelava na forma como tratamos aqueles que aparentemente não podem nos oferecer nada. O advogado confirmou que aquele não era o primeiro teste desse tipo. Eles haviam visitado várias lojas na cidade, e algumas haviam passado com distinção no teste de humanidade. Outras, como aquela, haviam falhado miseravelmente. O gerente tentou argumentar que treinaria melhor sua equipe, que implementaria novas políticas de atendimento. Suas promessas desesperadas ecoavam pela loja. Mas João permanecia impassível. Ele havia escutado promessas similares muitas vezes antes.
João explicou que mudanças reais não nasciam do medo de perder dinheiro, mas de uma compreensão genuína sobre o valor da dignidade humana. Disse que pessoas que maltratavam outros por preconceito provavelmente continuariam fazendo isso quando não houvesse contratos milionários em jogo. Ele caminhou lentamente pela loja mais uma vez, observando cada detalhe. Sua avaliação agora incluía não apenas os móveis expostos, mas toda a cultura e atmosfera do estabelecimento. Era uma análise completa do que significaria associar seu nome àquele lugar. A tensão atingiu seu pico quando João voltou para a mesa e pegou a caneta novamente. Todos prenderam a respiração, sabendo que o próximo movimento definiria o futuro da loja. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. João olhou uma última vez para cada pessoa presente. Seu olhar se deteve especialmente no vendedor que o havia maltratado, na recepcionista que o havia desprezado e no gerente que havia permitido que tudo acontecesse. Era um momento de julgamento silencioso, mas poderoso. Ele então fez algo que ninguém esperava. Em vez de assinar o contrato, João começou a escrever algo na primeira página. Suas palavras eram cuidadosas e deliberadas, como se cada letra carregasse um peso especial. O que ele estava escrevendo não era sua assinatura, mas uma mensagem. Uma mensagem que serviria como lição, não apenas para aqueles presentes, mas para qualquer pessoa que eventualmente lesse aquele documento no futuro. A recepcionista tentou se esticar para ver o que João escrevia, mas a distância era muito grande. O gerente dava passos discretos para tentar enxergar, mas não conseguia decifrar as palavras. A curiosidade e o desespero eram palpáveis. João terminou de escrever e colocou a caneta cuidadosamente sobre a mesa. Ele dobrou os documentos do contrato e os entregou para seu advogado, que os guardou na maleta, sem demonstrar qualquer emoção. O momento final havia chegado. João se dirigiu para a porta da loja pela última vez. Mas antes de sair, ele se virou para pronunciar suas últimas palavras, Anche l'equipe. Palavras que ecoariam nas mentes de todos os presentes, por muito tempo. João parou na porta da loja e se virou lentamente para encarar todos os presentes pela última vez. Sua postura era digna e serena, como a de alguém que havia tomado uma decisão difícil, mas necessária. O silêncio na loja era absoluto, carregado de expectativa e arrependimento. Ele caminhou de volta para o centro do salão, onde todos pudessem ouvi-lo claramente. Sua voz, quando finalmente ecoou pela loja, era firme, mas sem raiva. Era a voz de alguém que havia aprendido ao longo da vida que a verdadeira educação vem através de exemplos, não de gritos. João disse que havia escrito no contrato uma mensagem simples, mas poderosa. Contrato cancelado, devido ao tratamento desrespeitoso dispensado à cliente. Explicou que aquelas palavras ficariam como registro permanente do que havia acontecido naquela tarde. Uma lição documentada sobre as consequências do preconceito. O gerente tentou uma última intervenção desesperada, oferecendo descontos impossíveis e garantias exageradas. Mas João balançou a cabeça gentilmente, explicando que não se tratava mais de dinheiro ou vantagens comerciais. Tratava-se de princípios que não estavam à venda. Ele contou que havia visitado outras lojas na cidade durante as semanas anteriores. Em uma delas, foi recebido por uma vendedora jovem que o tratou com respeito e atenção, mesmo com sua aparência simples. Ela não sabia quem ele era, mas isso não importou para a qualidade de seu atendimento. A diferença, explicou João, estava no caráter das pessoas. A jovem vendedora havia demonstrado educação genuína e interesse real em ajudar, independentemente do retorno financeiro que poderia obter. Era exatamente esse tipo de profissional que ele respeitava e com quem gostava de fazer negócios. João revelou que havia assinado o contrato milionário naquela outra loja na semana anterior. A informação atingiu os funcionários presentes como um golpe final. Não apenas haviam perdido uma oportunidade, eles nem sequer tinham tido uma chance real desde o início. O vendedor que havia maltratado João desabou em uma cadeira próxima, finalmente compreendendo a magnitude de seu erro. Não era apenas uma venda perdida, mas uma lição de vida que ele jamais esqueceria. Suas mãos cobriam o rosto em desespero e vergonha. A recepcionista murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. João ouviu
e assentiu respeitosamente, reconhecendo sua sinceridade tardia. Ele disse que esperava que ela levasse aquela experiência como aprendizado para nunca mais julgar pessoas pela aparência. João se dirigiu ao advogado e sinalizou que estava pronto para partir. Mas antes de sair definitivamente, ele fez uma última observação que ecoou pela loja, como um eco de sabedoria. Disse que o verdadeiro sucesso na vida não se media apenas pelo dinheiro acumulado, mas pela forma como tratamos nossos semelhantes. Ele explicou que havia construído seu império baseado em valores sólidos: trabalho honesto, respeito às pessoas e qualidade inquestionável. Esses princípios haviam guiado cada decisão importante de sua vida, e ele não os abandonaria agora por conveniência. O gerente fez uma última tentativa, prometendo demitir funcionários e reestruturar completamente o atendimento da loja. Mas João respondeu que mudanças forçadas pelo medo raramente são duradouras. Verdadeiras transformações precisam vir de dentro, de uma compreensão genuína sobre o valor da dignidade humana. João caminhou em direção à saída, seguido por seu advogado. Seus passos ecoavam pelo piso de mármore, marcando o fim de uma tarde que mudaria para sempre a perspectiva de todos os presentes. Era o som da dignidade se retirando de um lugar onde não fora respeitada. Na porta, ele fez uma pausa final. Voltou-se para todos e disse que esperava sinceramente que aquela experiência servisse como lição, que aprendessem a tratar cada pessoa que entrasse naquela loja com o respeito que todo ser humano merece, independentemente de sua aparência ou classe social. Suas últimas palavras foram sobre segundas chances. João disse que acreditava na capacidade das pessoas mudarem e crescerem. Talvez um dia, se realmente aprendessem a lição daquela tarde, seus caminhos se cruzassem novamente sob circunstâncias diferentes. O advogado abriu a porta de vidro para João, e ambos saíram da loja sob o olhar atônito de todos os presentes. Do lado de fora um carro de luxo os aguardava, confirmando visualmente tudo o que havia sido revelado durante aquela tarde extraordinária. Os funcionários da loja permaneceram em silêncio por longos minutos após a partida de João. Cada um processava à sua maneira as lições aprendidas. A loja havia perdido muito mais que um contrato milionário. Havia perdido a oportunidade de se associar a um homem de caráter excepcional. O vendedor que maltratara João continuou sentado, refletindo sobre suas ações. Ele compreendeu que havia julgado um livro pela capa e perdido a chance de conhecer uma das pessoas mais impressionantes que já havia encontrado. A lição custara caro, mas talvez fosse exatamente o que ele precisava. A recepcionista limpou discretamente as lágrimas e voltou ao trabalho, mas sua perspectiva havia mudado para sempre. Ela prometeu a si mesma que jamais tornaria a julgar pessoas pela aparência. A humildade havia chegado através de uma lição dolorosa, mas necessária. O gerente ficou sozinho no centro da loja, rodeado pelos móveis caros que não conseguira vender para o cliente mais importante do dia. Ele sabia que precisaria repensar completamente a cultura de sua empresa. Aquela tarde custara muito mais que dinheiro. Menos custara sua reputação e credibilidade. Enquanto o carro se afastava, João olhou pela janela traseira e viu a loja uma última vez. Não havia amargura em seu coração, apenas a tristeza de ter confirmado, mais uma vez, que o preconceito ainda existia em lugares onde deveria ter sido superado há muito tempo. Mas havia também esperança. João sabia que sua atitude naquela tarde plantara sementes de mudança. Talvez alguns daqueles funcionários realmente aprendessem e se tornassem pessoas melhores. Talvez sua experiência servisse como exemplo para outros que passassem por situações similares. A tarde terminava, mas a lição permaneceria para sempre. João, o marceneiro que se tornara empresário milionário, havia demonstrado que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela aparência ou pela conta bancária, mas pela forma como trata seus semelhantes. Era uma lição que ecoaria naquela loja por muito tempo.